Recentemente, eu li uma dedicatória que me impactou. Ela diz assim: a minha mãe, Maria da Conceição Figueiredo Souza, que por ter gostado muito de mim, me deu confiança para viver, me deu segurança para me exibir. Não tive medo de ser ridículo, não tenho medo de morrer, porque fui amado.
e esqueci o que eu tava falando. Essa semana foi caos. 3 provas, relatório, quiz, organizar o congresso no trabalho, aula prática, natação. Academia eu não tive não, porque eu faltei. Eu acho que teria me ajudado a ansiedade ter ido na academia, mas eu tava ansiosa de estar perdendo tempo de estudo, então eu não fui. E eu confesso que tá bem chato. Jiu-jitsu era bem mais legal, mas eu não consigo voltar ainda. Então, por enquanto, estamos aí na natação e na academia. Falando em ansiedade, eu tô tendo uma disciplina chamada Neuropsicologia. E tá sendo muito interessante porque a gente tá estudando os transtornos e doenças, como o Parkinson, Alzheimer, o TDAH. E depois, na aula prática, a gente faz a aplicação dos testes, né, que encaminham para um diagnóstico. E também os nossos colegas aplicam os testes na gente. Tá sendo muito interessante. Já teve muita coisa interessante, mas eu tive uma conversa com a minha professora sobre o teste TDAH que eu tava fazendo. Inclusive, eu tava gravando o teste. Eu gravei pro vlog e eu esqueci que não pode. Então, não vai ter vídeo sobre isso. Da próxima vez eu gravo o meu rosto fazendo. Eu gravei minha mão respondendo o questionário. Não pode porque queima o teste, né? Então, não pode colocar na internet. Eu sou blogueira, então eu esqueci. Eu tava fazendo esse teste e aí eu fui conversar com ela sobre... Eu não posso falar que é sobre a superficialidade do teste, porque eu não acho ele superficial, mas é sobre esse fato que fazer o bingo no teste não diz muita coisa. Não é porque você marcou o xizinho em determinado lugar que pronto, você tem TDAH, porque a gente tem que observar o contexto daquela sua resposta. E aí foi isso que eu fui falar com ela. Tinha uma pergunta sobre a minha distração enquanto eu estava ouvindo alguém falar comigo. E eu comentei com ela que a resposta dependia, né? Se essa pessoa estava falando sobre um assunto que me interessava, a minha distração era 0, nunca. Estava totalmente no foco. Mas se o assunto não me interessava de forma alguma, então eu provavelmente estaria distraída. E aí ela me comentou, né, sobre a importância de a gente avaliar o que está acontecendo na vida daquele ser humano, além daquele questionário, né? Então, por exemplo, no meu caso, se eu estou me distraindo muito nas minhas conversas, a primeira coisa que eu tenho que pensar é com quem que eu estou conversando, né? Quem que está sendo o meu círculo de amizades. Talvez seja só uma questão de perceber que você está no lugar errado. E também pode ser que não, eu gosto das pessoas com as quais eu convivo, eu gostava desses temas, mas agora eu estou sem interesse em nada. Então isso pode aí sugerir um quadro depressivo. Então você pode, na verdade, só precisar mudar de ambiente, de amigos. Você pode ter TDAH e você pode estar entrando em depressão, que são coisas tão diferentes, e um diagnóstico errado pode mudar tudo. Então a gente conversou bastante sobre essa importância do tato, né, que o avaliador tem que ter. Não sair distribuindo diagnóstico pra lá e pra cá. Eu não sou uma pessoa que recrimina os vídeos, essa alta de vídeos que teve sobre o TDAH. Eu acho que foi muito importante para quebrar o tabu do transtorno. Hoje em dia, ninguém tem vergonha de falar que tem TDAH. Eu acho isso muito importante, mas tem que ter esse cuidado de não sair se autodiagnosticando porque você abaixou todos os dedinhos numa mão dos sintomas ou você preencheu todo um teste. É importante avaliar o porquê daquelas suas respostas, né? Às vezes pode sim ser um transtorno, às vezes pode ter raízes em outros lugares. E eu tô achando demais essa matéria. Eu vou tentar gravar alguma coisa, né, sem, claro, prejudicar os testes e as avaliações. Eu também fiz um teste de memória numa aula que não era de memória, o que foi genial, porque se eu soubesse que eu deveria memorizar alguma coisa,
eu teria memorizado e eu não sabia. Foram aplicados 2 testes, né? A evocação imediata, que é depois de 3 minutos, alguém chega e me fala que eu tenho que lembrar do que eu acabei de fazer, e depois de 30 minutos. E eu lembrei mais depois de 30 minutos. E aí foi comentado isso em sala, que não é esperado. As pessoas geralmente lembram mais em 3 minutos e depois elas vão esquecendo, né, os detalhes. E que quando é ao contrário, como foi no meu caso, isso pode significar um pico de ansiedade no momento que eu descobri que eu deveria lembrar de uma coisa que eu não memorizei. E aí, como que a ansiedade teria me atrapalhado na memorização, em lembrar, né, do que eu tinha acabado de fazer. Isso só me prova que eu deveria ter ido pra academia, pra lembrar das minhas provas. Mas eu não fui. Mas essa semana eu vou. Essa semana eu vou, prometo. Prometo. Tô prometendo pra quem? Tô prometendo pra mim. Mas é tão chato. Mas vou.